presente, dádivas, que não tem como interpretar um sonho de Deus se não for alguém que Deus queira dar. Não só interpretar, mas dar a revelação. E aí Deus vai levantar Daniel, isso nós vamos aprofundar mais, eu só estou fazendo a introdução para a gente entrar. Vai se aprofundar, Daniel vai trazer o Daniel vai trazer a revelação do sonho, e não somente a revelação do sonho, mas a interpretação do sonho. O que é interessante, tudo isso era uma vontade de Deus que algo iria acontecer. E sempre quando Deus tem uma vontade no céu, Deus coloca em nós um sonho. Sempre quando Deus tem uma grande vontade para realizar na terra, Deus coloca um sonho em nós. E é um sonho que nos perturba, irmão. Não deixa a gente dormir, não deixa a gente inquieto. Porque a primeira coisa que a gente vai pensar é: como vou realizar esse sonho se eu não tenho capacidade para ele? Como vou realizar esse sonho se eu não tenho recurso para ele? Como vou realizar esse sonho se a minha vida, a circunstância, o momento que eu estou vivendo é totalmente adverso ou impróprio para realizar isso? Os sonhos de Deus são sonhos perturbadores. Não perturbador para nos perturbar em sonho. Nos perturba em dizer: Senhor, só se for teu, porque se for meu, é impossível, é improvável. E eu quero aqui usar a autoridade, segundo o Espírito Santo aqui está, de te dizer: Deus te deu sonhos perturbadores. Não desista dos sonhos perturbadores que Deus te deu. Talvez você está falando: mas Senhor, mas é impróprio, o momento é inconveniente, a situação é difícil, é desfavorável. E Deus falou assim: ei, eu dei o sonho. Se o sonho te perturbou, fique tranquilo. Eu tenho a capacidade não somente de te dar o sonho, mas de materializar esse sonho. E talvez você nem está entendendo o sonho, mas Deus está dizendo: eu colocarei pessoas que não somente revelará o teu sonho, mas também dará a interpretação do teu sonho. Você crê nisso? Então o profeta Daniel, ele vai começar a trazer a revelação do sonho. Eu quero agora pular, antecipar um pouquinho. E no versículo 20 está lá, no mesmo capítulo 2. Diz assim: e falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. O que eu vejo em Daniel, uma grande virtude em Daniel. Antes de revelar qualquer sonho, ele atribui que não é ele, é Deus. Uma outra coisa que eu vejo em Daniel: ele não atribui nenhuma sabedoria a ele, nenhum poder a ele, porque aqui está força, mas no original é poder, nenhum poder a ele. Ele diz: tudo vem de Deus. E ele continua no 21. Ele muda. O que é interessante, ele muda tempos e horas. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. O que é interessante que ele vai falar algo que parece que não tem nada a ver. Peraí, porque a gente acha que Deus fica mudando tempo e estações. Né? A gente acha que Deus toda hora fica mudando as horas. Quando Jesus vem, porque Daniel vai trazer a revelação da pedra, que é o tipo de Jesus, e a pedra vai bater nos pés da estátua de Nabucodonosor. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. E o que essa pedra que é Cristo, ele vai não bater na cabeça, porque o sonho de Nabucodonosor, deixa eu antecipar aqui, era o sonho de uma estátua. A estátua tinha cabeça de ouro, peito de prata, o cinturão com as coxas de bronze, os pés, as pernas de ferro e os pés de ferro com barro. E o que é interessante é que ele vê uma pedra, que essa pedra vem e ela bate justamente nos pés. Por que ela não bateu no peito? Por que ela não bateu na cabeça? Por que ela vai bater nos pés? Porque cada um deles é um império, exceto o último. O primeiro império que fala sobre o ouro era o Império Babilônico. Era um império. O segundo império, qual era o império? O segundo império é o Império Persa, Medo-Persa. O terceiro império, que não é o prata, que é o bronze, já é o Império Grego. O quarto império, que já é o ferro, é o Império Romano. E o quinto já não é mais império,
Já entra ferro com barro não dá liga. Ferro com barro não se dá contato. Não dá liga. E é um império, já não é um império, já é um sistema democrático, onde reina o povo com o governo. E você pode ver que o governo e o povo impera nesse mercado, nesse sistema chamado democrático, e você vê que não dá liga. Não tem como ligar. É difícil ligar. E por isso que todo sistema democrático, ele é corrupto. Porque não dá encaixe. E aí você percebe que a pedra, que é essa pedra que nós vamos falar, eu só estou aqui antecipando porque eu vou lá em Mateus, essa pedra ela vem e bate nos pés. Por quê? Porque é o sistema pelo qual nós estamos vivendo hoje. A maioria das nações estão vivendo o sistema democrático, que é o tempo que Jesus viria. Jesus não viria no tempo do Babilônico. Jesus não viria no tempo do Medo-Persa. Jesus não viria no tempo dos gregos. Jesus não viria no tempo dos romanos. Jesus vinha num tempo onde haveria o quê? A democracia. Onde a democracia estaria instalada na maioria das nações. E aí é o tempo que nós estamos vivendo. Então ele fala assim, ó. Só que é interessante, porque ele vai falar do tempos e horas. Que tempos e horas é isso, pastor? Sendo que tempos e horas, esse tempos e horas não é o tempos e horas para os gentios, ou não é para os judeus, porque os judeus vêm de um tempo que é um tempo totalmente diferente que do nosso gentios. O nosso calendário é greco-romano. O nosso calendário ele é diferente do sistema dos judeus. Os judeus hoje estão calculando o tempo deles 5.777. O nosso é 2014. E aí, olha só, ele foi mudado por quê? Porque entrou o tempo dos gentios. E quando entra o tempo dos gentios, pastor? Vou falar tudo isso também, eu só estou antecipando um pouquinho. Na mulher cananeia. Porque quando Jesus veio atender, Jesus vem atendendo só os judeus. Jesus não veio para gentio. Jesus veio para os judeus, que através dos judeus o evangelho ia ser pregado de Cristo. Aí a mulher cananeia, ela entra na história e Deus tem que mudar tempos e horas por causa disso. O profeta Daniel já havia profetizado. Jesus sabia, mas Jesus teria que resistir, até porque Jesus não sabia como homem, sabia como Deus, mas Jesus como homem, ele está atendendo, ele está fazendo o chamado dele. Qual é o chamado? Servir os judeus, somente os judeus, e a mulher cananeia muda toda a história. E aí o profeta Daniel já havia ter falado, ele vai mudar tempos e horas por causa dos gentios. Amém? E agora ele vai remover reis também. Mas vamos lá. No capítulo 24, onde nós estávamos em Mateus, continuando. 24 de Mateus. Eu estou antecipando só um pouquinho aqui, mas depois nós vamos lá, voltar em Daniel, e nós vamos aprofundar muito sobre isso, que é muito lindo. Então ele vai falar assim, o sermão da grande tribulação. Ele vai começar desde o capítulo 4, falando sobre o princípio da sua volta. O que é interessante, que ele vai falar, ei, tudo começa em Daniel. Porque o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. O que é o Apocalipse do Novo, pastor? É o que é o Apocalipse do Novo Testamento? O Daniel do Velho. O livro de Daniel é o livro onde revela todas as coisas, ou melhor, muitas coisas que estão acontecendo no dia de hoje. E aí ele vai falar, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo. Olha o que está acontecendo, o que está falando? A abominação da desolação tomou o lugar santo. Vocês entendem aí? Alguém está com uma versão diferente?
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, que entenda. Alguém tem outra versão? Mas talvez seja mais clara. Eu vou explicar, mas às vezes tem alguma outra versão que quer colocar capítulo 24, 15. versículo 15. Só. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Alguém tem outra? Muito boa essa. Jesus acrescentou ainda: ora, quando virem no lugar santo a abominação e a devastadora de que falou o profeta Daniel. Uau! Quem lê isto, procura entender. Olha quem está falando. Desolação e abominação. Ou abominação da desolação. O que é desolar, irmãos? Alguém teria definição? O que é desolar? Cadê esse? Deserto. Tá bom, é isso mesmo. E que abominação? O que é abominação? Por exemplo, abominar é uma coisa que Deus não... É mais do que odiar. Mais do que odiar. É muito mais. Aí está falando, em outras palavras, quando acontecer no lugar santo, deserto de quê? Hã? Palavra de Deus, mais da presença de Deus. Agora, qual é esse lugar santo, pastor? Primeiro cada um, né? Hã? Primeiro cada um, depois, Primeiro cada um. depois o físico, o lugar físico. Aqui, nesse caso, é o físico. Quando nos altares, quando nos templos, não é na igreja, quando nos templos houver, começar a houver desolação, deserto da palavra de Deus, que é uma abominação que Deus tem. Ele está falando assim, não, mais do que hoje nós estamos vivendo, desculpe dizer, o evangelho que se prega não é o evangelho que Jesus nos ensinou. Há um deserto, irmãos. Hoje eu estava trabalhando com um rapaz e falando com ele parou para ficar ouvindo algumas coisas, ele falou, pastor, que tremendo. Aí ele falou assim, eu falei para ele, não, ele falou, pastor, temos que passar isso para o povo. Eu falei, mas o povo não quer. Ele falou para mim uma coisa que me fez refletir. O povo quer, pastor, quem não quer são os líderes. Mas o menino que não tem conhecimento de nada, mas ele fez eu refletir e mudar meu conceito, irmão. Porque às vezes eu estava falando que é o povo. De certo modo pode até ser, mas a pequena maioria, o povo quer, os líderes que não querem. Os líderes que estão diante do altar, no lugar santo, eles que estão ali, e eles não querem deixar que a palavra, então há um deserto. E aí a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que Jesus na última igreja, vamos ler isso, deixa gravado aqui, nós temos que ir lá, já que a gente está no seminário, vamos folhear a Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Sexta igreja, a Filadélfia. A sétima igreja é a igreja da tribulação. A sexta igreja é a igreja que nós estamos aqui vendo. E o anjo da igreja, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Olha que interessante. A apresentação dele está dizendo que ele é santo. Ele é Santo. Uau. Essa é a única apresentação para essa única igreja
na igreja, a quinta igreja, diz que tem os 7 espíritos. Na sétima de Laodiceia diz que a testemunha fiel e verdadeira. Na quarta, isto diz o Filho de Deus. Na terceira, ele vai dizer assim: isto aquele que tem a espada aguda. Ele não vai, santo, ele fala logo nesta. Irmão, não existe coincidência. É na última igreja, a penúltima igreja é a igreja, porque a igreja da tribulação é a igreja de Israel. Mas a igreja nossa, a igreja de Filadélfia, e ele vai repetir, que você vai ver, olha que tremendo, vamos continuar, porque isso é muito forte. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, isto é o que é santo, o que é verdadeiro. Por quê, irmão? Ele vai se apresentar com duas coisas que não acontecem na igreja: falta santidade e verdade. Uau! Olha que tremendo! Não é uma coisa, porque está lá porque o escritor quis colocar. Não. Olha o que está dizendo: santidade, santo e verdadeiro. Olha só, que tem irmão, ele deu a chave para quem? Para nós, a igreja. A chave da igreja que ele diz através de Pedro, lembra? Pedro, tu és pedra, né? Sobre essa pedra que caiu na igreja, ele falou: as chaves do reino dos céus. Ele estava dando para a igreja. E ele está falando aí que tem o quê? A chave. De Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha que ninguém abre. Olha o versículo 8, vê se não é uma realidade. Porque ele está falando Paulo. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Uma porta? Aberta. Irmão, isso daí, essa é muito forte. Estava falando até com esse meu irmão, com muito mais respeito disso. Eu pus uma porta. Eu fui pregar esses dias aí na igreja de Biene, e eu falando lá, eu falei: irmãos, não sei o quê. E eu sei do assunto, eu falei assim, até o pastor estava. E estava o pessoal lá, os obreiros. Eu falei: irmão, eu sou de uma igreja de porta larga. Aí as pessoas já fechou a cara, uns abaixou a cabeça, o pastor que estava sentado aqui do lado fez assim. Eu falei: irmão, eu sou uma igreja de porta larga e eu prego igreja de porta larga. E todo mundo ficou assustado. Eu falei: primeiro você tem que mostrar para mim aonde está na Bíblia que a porta é estreita. Eu falei: calma, que eu já vi alguém querendo falar. Eu falei: calma, peraí, você vai falar. Onde a porta da igreja tem que ser estreita. Calma, não falei. Aí eles ficaram. Aí uns já fecharam a cara, irmão, eu já perdi. Aí eu falei assim: eu sei que você ia falar um versículo que a porta do céu é estreita. A do céu é estreita. A da igreja é larga. E ele está falando: eis que pus uma porta aberta, irmão. Sabe por quê? Porque estão fechando a porta para as pessoas. Estão fechando, dependendo do tipo de pessoa, você pode entrar aqui nessa igreja. Só pode pregar. Eu fui numa igreja pregando uma porta, nem para pregar, fui para visitar. E aí me convidaram para pregar, falando de detalhe e prova. Eu fui até para acompanhar ele. Ele falou: eu falei: vamos, não tem problema. Cheguei lá, irmão, eu ia de camiseta. Mas eu ia de camiseta e com camiseta mesmo, né? Eu ia de camiseta. Eu não ia pregar, ia lá no culto mesmo. Aí eu cheguei lá, irmão, com toda sinceridade. Na hora que eu saí, eu falei: pastor, eu estou sentindo me incomodado. Eu vou pôr uma camisa e vou pôr um paletó. E fui. Quando eu cheguei lá, o apóstolo chegou e falou assim: pastor, que você está aqui e tal, o senhor que vai ministrar. Falei: eu? Aí depois a esposa do pastor falou assim: ainda bem que ele veio de paletó, porque ele ia vir de camiseta. Eu falei: se ele tivesse camiseta, ele não ia pregar. Estou fechando a porta. Eles têm que ler um pouco mais a Bíblia, porque a porta da igreja é aberta, é escancarada, e quem abriu foi Deus. E a porta que ele abre, Ninguém fecha. mas tem uns camaradas ousados para fechar, né? Tem uns que é corajoso, não fecha a porta. Pelo menos ele tenta fechar a porta que Jesus abre. Porque ele está me dizendo no próprio versículo em cima. A porta que ele abre, que está no versículo 7, ninguém pode fechar. E tem tanta gente que gosta de fechar a porta para esse tipo de pessoa, né? Olha, esse tipo de pessoa entra aqui, esse tipo de pessoa aqui, esse não pode subir aqui, esse não pode fazer isso. Ei, a porta é ele depois que deixou aberta. Vocês estão aqui? Amém.
Eu sei as tuas obras, nada se furta aos olhos do Senhor. Ele sabe tudo. Nada se furta, irmão. Feita na vista de todo mundo, feita nos bastidores, feita no meu quarto, feita onde quiser, ele está dizendo, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, que é a porta da igreja, do templo, né? E que ninguém pode fechar, mas tem gente que tem. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Graças a Deus que existe um pouco de gente nesse. Eu tenho pouca força, assim força. Mas ele está falando, mas tem, olha só no versículo 9. Eis que farei os da sinagoga de Eita. Os que dizem judeus e não são, mas mentem. Dizem que é pastor, mas não são. Dizem que é tal coisa, não são. Dizem que é profeta, dizem que é evangelista, dizem que é apóstolo, mas não são mentem. Porque eles são da sinagoga de Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira. E não é porque não ungiu, não, irmãos. É porque eles não fazem o que deve ser feito. Porque tem gente que não é, mas é. Ah, pastor, você tem. Não é e é? É. Ele não tem o título, mas ele faz. Porque ele não precisa do título. Ele faz o serviço. Aliás, o título é só um reconhecimento de quem faz. E agora tem uns que tem e não é, porque não fazem. E aí ele está falando a respeito disso. Eis que farei da sinagoga de Satanás. Por que da sinagoga de Satanás? Porque o Satanás é o pai da mentira. Eis que farei que venha e adorem prostrados os teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação. Bom, isso daí eu não posso querer outra coisa. Mas o que eu quero que você entenda, olha que sincronia, irmãos. A porta, primeiro ele vem, não com a porta, ele vem como santo e como verdadeiro. Olha o sinal de Daniel. Olha o sinal de Mateus. Vamos voltar lá para Mateus. Mateus 24. Versículo 32, vamos ler o 32, 24 e 32. Diz assim: aprendei-vos, ou na sua talvez fale só aprendei, pois esta parábola da figueira é Israel. Então vamos mudar aqui. Aprendei essa parábola de Israel, que na verdade é a figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus está dando aqui uma revelação, que quando Israel tiver tempo e começar a brotar, é porque o verão está perto. Mas que verão é esse, pastor? Eu não estou esperando o verão. Qual que é o maior símbolo do verão, irmãos? O sol da justiça está. Olha que tremendo. Agora, peraí, quando que Israel começa a brotar? O que leva Israel? Quando, pastor, mas peraí, até aí tudo bem, mas eu tenho que ter um sinal. Quando que Israel se tornou temo? Algumas versões está diferente aí, do a palavra temo. Como está a palavra? Tem alguém com outra versão? Não? Quando já o ramo se torna tenro e brota, sabes que está próximo do verão. Está igual a sua, pastor. Qual? Mateus 24, 24 e 32. Como pastor está? A mesma coisa. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão.
dizendo só isso mesmo. Quando os seus ramos estão verdes e as suas folhas começam. Pastor, a igreja deve saber o sinal da vinda de Cristo olhando para aí. Agora você entende por que tanto e tantos anos eles estão tentando nos separar de Israel? Até alguns anos atrás, irmão, a igreja tinha ódio de Israel, tinha raiva de Israel. Não queria nem saber de judeu, porque primeiro que eles entendiam que foi os judeus que mataram Jesus. Então nós aprendíamos a crescer, não, esquece esse negócio de judeu. Na verdade isso era tudo bobo. Porque se nós não olharmos para Israel, se nós não olharmos para a figueira, se nós não tivermos a figueira, nós nunca vamos saber os sinais. E nós podemos ser surpreendidos, porque estamos além, ou talvez aquém, daquilo que nós verdadeiramente deveríamos estar observando que é Israel. E aí ele vai falar, tivesse prestes a brotar. Vamos lá. Preste a brotar, sabeis que está próximo o verão, sabeis que o sol da justiça está para vir. E ele vai dizer assim, ó, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração. Esta geração, qual geração? Que brotou. Quem que brotou mesmo? Israel. Essa geração que brotou, tudo, ó, em verdade vos digo, que não passará esta geração que brotou, sem que todas essas coisas aconteçam. Pastor, que todas essas coisas? Vamos voltar um pouquinho. Então, olha só, vamos fazer uma recapitulação aqui. Ele está falando que Israel vai brotar. E ele está falando que essa geração, o que é brotar, pastor? Nascer. Sair para fora. Mas peraí, pastor. Israel é um povo milenário, o povo hebreu, o povo de Israel. Israel se torna nação em 1948. Brotou em 1948. Olha que tremendo. Israel brota em 1948. Aí eu te pergunto, por que, irmãos? Quantas nações mais poderosas? Ou menos poderosas que Israel? Quantas nações, até menor, em certo modo, que Israel? Que não, porque a gente está falando de um povo, irmão, milenar. Um povo que no mínimo, tem 5.000 anos de existência. Porque esse povo só vai se tornar nação em 1948. O Brasil se torna antes 1500. Outras nações, aqui como a França, como o próprio a Suíça e outros demais países, já é país muitos anos, são países. Porque Israel, Deus não permitiu que Israel se torne nação muito antes. Sendo que a maioria dessas nações, que já são nações milenares, como a França, hoje depende de uma nação, principalmente no poder de estratégia, de guerra, segurança, Israel. De uma nação que nasceu em 1948. Uma nação que praticamente é uma criança. E hoje muitas nações dependem dela em muitas coisas. Estratégia de guerra, software, muitas coisas, mísseis, muitas coisas. Tudo, se a gente for ver, em estratégia, a parte de irrigação, muitos buscam em Israel. Mas por que, irmãos? Deus vai permitir que Israel só vai se tornar nação em 1948? Porque havia uma palavra profética. Ele tinha que brotar e Deus ia começar a contar naquele tempo. Pastor, mas quanto tempo é uma geração? Quanto tempo é uma geração? Nós vamos falar sobre isso. Deixa eu ler primeiro Mateus 24, 1 e diante. Mateus 24. Em diante. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo.
Jesus, porém, disse: não vedes tudo isto? Na verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, e que tudo isso seja derribado. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando será que essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda no fim do mundo? Eles começam a chegar para Jesus: Senhor, não saberemos que o Senhor vai voltar. Isso nós vamos de coisa de 2000 anos atrás. Como saberemos que o Senhor vai voltar? E ele vai dizer: acautelai-vos que a ninguém vos engane. Ou seja, tome cuidado para que ninguém engane. Ele não vai falar nada sem antes nos orientar. Ei, primeira coisa que vão fazer: vão querer enganá-los. Tome cuidado para não ser enganado. Tome cuidado para não ser enganado por alguma coisa. E ele vai dizer assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Muitos não é pouco, não. Muitos é mais do que a maioria. Ele vai falar: e ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso já é uma coisa normal para nós, a gente já tem visto isso há centenas de anos, e logicamente hoje com uma intensidade maior, mas isso já tem acontecido. Mas vamos lá. Mas todas essas coisas são princípios ainda das coisas, porque isso já aconteceu há muitos anos. Ok? Então é o princípio, não é ainda. E ele está dizendo: então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados por toda a gente por causa do meu nome. Isso também já acontece. Pessoas sendo atormentadas, pessoas morrendo, muitas pessoas sendo presas, aprisionadas por causa do nome de Jesus. Isso não acontece aqui, mas você vai em países muçulmanos, você vai ver isso com muita frequência, e de vez em quando nós acompanhamos na internet isso. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Trair-se-vos-á uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Irmão, isso não acontece não, né? Traição, se a gente for ver a traição, o índice de traição que acontece, se você ver, é no tempo da figueira. 70 anos para cá, começou as divisões de igrejas. 80, 90, as divisões das igrejas começaram a trair uns aos outros. Está aqui, ó. Olha, eu falei, está falando sinais. Trair-vos uns aos outros. Muitos se escandalizarão por causa disso. Trairá-se uns aos outros se aborrecerão. Olha só. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão muitos. Muitos falsos profetas dizendo o quê? Não, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma revelação. Deus me deu a revisão de tal coisa. Ele está falando que é falso profeta. Porque era mais fácil pedir perdão. Às vezes prefere falar: foi bom enquanto durou. E aí tem a visão deles. Do lado. Você vem para um lugar que onde Deus está suprindo uma necessidade, glória a Deus. Eu estou generalizando, irmãos. Mas nós temos que tomar cuidado, porque tem muitos que dizem que são. E o próprio Jesus está dizendo aqui. Olha só. E por causa disso, por causa dessas coisas, se multiplicará a iniquidade. Ei, a iniquidade sempre acontecia, sim ou não? Porque a iniquidade é inerente ao ser humano. Mas por causa disso, se multiplicou. Em frequências maiores. Olha que tremendo, irmão. A revelação da palavra de Deus, isso se torna uma proporção maior. Porque se acontecia 10, vai acontecer 100. A multiplicação. Olha o que está falando. Da iniquidade por causa dessas coisas. Quais coisas? Traição entre uns aos outros. Aborrecimento entre uns aos outros. Falsos profetas enganando muitos. Aí ele fala assim: a iniquidade vai aumentar. Vai multiplicar. E o amor de muitos
30 vezes dizia essas coisas, não, né? Isso ainda vai acontecer, né, irmãos? Isso está acontecendo no dia dele. Jesus está correto. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Jesus está, irmão. Eu falo que a única profecia que falta cumprir é a volta de Jesus. Né? Porque as demais todas. Não, ou eu estou falando alguma coisa que não está se cumprindo ainda, não se cumpriu. Mas ele diz assim, ó, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Amém. O que é interessante, irmão, que ele está falando na igreja, ele está falando individualmente. Que vai chegar um momento, irmão, que tem gente que não vai estar dentro do templo, vai estar dentro da casa dele, mas está perseverando em Deus. Aleluia. Porque tudo de tanta coisa que ele está vendo, que ele fala assim, templo? Ah, não, templo não. Porque eles falam igreja, né? Porque a igreja não é isso, templo. Mas eles estão falando do templo, eles não estão falando da igreja. Ah, templo não. Pastor, você é contra templo? Muito pelo contrário. Nós temos que estar aqui, coisa maravilhosa, nós estarmos aqui. Mas a Bíblia diz assim, ó, mas aquele está tratando individualmente. Olha que tremendo. Porque ele fala aqueles, coletivamente, aí podia ser aqueles que estão juntos, reunidos na igreja. Aquele que individualmente perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo. E testemunhos de todas as gentes. E então virá o fim. Mas ainda eu quero avançar um pouquinho. Vamos lá. Versículo 29. 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Irmão, e aí a gente vai falar, não, pastor, esse negócio do sol, eu não vi ainda não. O sol escurecer, eclipse, é um dos sinais. Mas esse sinal ainda é mais forte. Porque, lembra que eu falei eu sempre falo da dualidade da palavra? Literal e profético. No literal, como a missionária Jacqueline disse, eclipse. Nós vemos escurecer. Sim ou não? Sim. Mas e no profético? No figurativo? Pastor, o sol, a lua e as estrelas, eu não vi, pelo menos o sol vem na lua. E as estrelas? Eu vejo todo dia, irmão. Ah, pastor, eu quero ver também. Todo dia vejo. Mas você está falando do sol, da lua e das estrelas? Sim, pastor. Sim, eu estou falando do sol, da lua e das estrelas. Ah, pastor, então quem que é? Quem que o senhor possa estar falando que eu não estou... Vamos abrir lá em Gênesis? Abraão. Gênesis 37. Gênesis 37. Fala do sonho de José. 37, versículo 5. Gênesis 37, versículo 5. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso aborrecia-os ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando os molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho.
Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Por isso, tanto mais aborrecia. Desculpa. Tu deverás também ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais os aborrecia do seu sonho e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho. E contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei, e eis que vi o quê? O sol. Diga, sol. Sol. A lua e 11 estrelas. Que se inclinava a mim. E contando ao seu pai, os seus irmãos repreenderam o seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura virei eu, a tua mãe, e os teus irmãos se inclinar perante ti? Quem é o sol? Os pais. Quem é a lua? As mães. Quem é? Os filhos. Famílias destruídas que não dão mais luz. O sol perdeu a escuridão, perdeu a autoridade dentro de casa. Escureceu. Ninguém nem vê o sol mais. Porque o sol, quando chegava o sol brilhava. Porque o sol representa autoridade, irmão. Pode ver, se o sol pode estar as trevas que for, o sol chegou, a autoridade, as trevas vão embora. Na hora. Senhor. É o Senhor. Muito bem. É o Senhor. Entendeu, irmão? Vem dos lugares do mundo. E aí? O sol não manda mais não, irmão. O sol manda onde? Ao sinal. Verteu. Vamos lá, volte lá em Mateus, porque senão você falar, pastor, vamos lá, eu não vi esse negócio de escureção do sol, não. Mateus, estão passeando a Bíblia hoje, hein? Mateus 24, 29. Logo depois da aflição daqueles dias e tal, o sol se escurecerá. Que aflição daqueles dias, irmão? Desses dias aqui, ó. Terremoto, levantar a nação da oração, falso profeta, divisão. O sol começa a perder a sua... Olha que tremendo. Olha como que a tremenda palavra de Deus, né? Muito forte, gente. Depois daqueles dias, porque, irmão, até eu sou de uma época, nasci em 72, mas eu lembro muito em 80, meu pai bastava olhar para mim, não precisa fazer nada. O olho dele já era pior que uma surra para mim. Eu já sabia o que ele estava dizendo. Estava doendo só olhar. Nossa, se meu pai olhasse para mim, o sol olhasse para mim, eu já sabia que alguma coisa fiz de errado. Mas o sol daquele tempo não é o sol de hoje, né, irmãos? Como o sol está escurecendo, perdendo a autoridade. Olha só, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. A mulher também, porque o homem perde a autoridade, ele começa a escurecer, ele não começa a ter a posição dele, a mulher também não se destaca. A mulher também, por outro lado, muitas das vezes, ela também fica na dela, ela não vai dar luz, ela não quer dar luz, porque ela fala, essa luz que tem que dar é o sol. Eu tenho a minha luz, mas ela também não vai querer dar luz. É o sinal. E as estrelas caíram. As estrelas começam a cair. Filho da droga. Filho da droga, filho da prostituição, filho perdido, filho desobediente. Começa a cair, irmão. Olha que tremendo. E o que é mais triste, ele começa a cair do céu, o seu nome começa a se apagar no livro da vida. Começa a cair. Cai do céu. Dentro da igreja. Olha, pastor, não é que eu estou falando nada. Eu não estou inventando nada, está aqui na Bíblia. Está bem claro, porque Jesus usa uma linguagem figurativa. Só que ele está falando, só você vai entender se ler Daniel. Você vai entender se você começar a fazer a interpretação da Bíblia. E ele está falando assim, ó, as estrelas, que é os filhos, começam a cair.
e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Ele está falando, é esse tempo que vai vir. Aqui, ó. Serão abaladas. Por que serão abaladas? Porque a nova Jerusalém será descida. Começar a descer. Nós estamos vivendo hoje. E eu nem comecei, ó. Nós estamos só no primeiro dia do seminário. E a gente vai ter muita coisa. O primeiro dia, eu estou mostrando para vocês como é importante nós conhecermos os sinais da vida de Cristo. Glória a Deus. Nós estamos hoje tão preocupados, irmãos, com tantas outras coisas, e nós estamos desprezando os sinais. Sabe por quê? Porque nós estamos muito individualistas, preocupando mais com nós, preocupando mais com a terra, e Jesus sempre disse, preocupo com as coisas lá de cima. Hoje, eu estava até compartilhando com esses dois irmãos, na verdade agora tinha dois, eu estava com um, aí depois passaram a ser dois, que o outro foi me buscar. E eu estava falando que, porque a igreja, ele estava compartilhando, pastor, as pessoas desanimadas, eu prego falando que eles não querem. O que mais me entristece, ele está falando para mim, é que as pessoas saem do Brasil, vêm para cá, vêm crente, irmãos, começam a ficar, depois eles estão no mundo e não querem mais saber de igreja. Olha, é simples, irmão, muito simples. O padre sabe quem é? Nós líderes. Eu me incluo também, irmão, sabe por quê? Eu não vou tirar ele, não. Porque nós somos um corpo. Eu não tenho, se eu falar que eu não estou, então eu estou falando que eu não faço parte do corpo. Eu posso falar a eles. E você não está? Se essa mão faz alguma coisa errada, todo o meu corpo sabe. Então vamos por nós. Falei, a culpa é nossa. Sabe por quê? Porque nós não pregamos o verdadeiro evangelho. Nós pregamos que a pessoa tem que receber a vitória, que tem que ser rica, que Deus tem que abençoar a vida dela financeira, que tem não sei o quê. Aí ela vem para cá, ela começa a trabalhar, começa a ganhar, ela fala, não, eu não preciso de igreja. Eu achei que eu estava na igreja para conseguir isso. Mas eu vi que sem igreja eu consigo também. Por que vai ficar na igreja, irmão? Se eles, sem a igreja, eles conseguem, porque a igreja que pregava para ele, ó, aqui você vai ter vitória, aqui você vai resolver o seu problema financeiro, aqui vai resolver isso, você vai prosperar. Pastor, isso você está dizendo que Deus é contra isso? Não estou dizendo, mas a igreja não foi criada para isso. A igreja foi criada, irmãos, para resolver o meu problema na eternidade. Não foi criada para resolver o meu problema financeiro, porque tem muita gente que nunca nem entrou numa igreja e é bem financeiramente. Nunca pisou e talvez nem pise numa igreja e vai ser abençoado e próspero, irmão. Vai ter vitória. Graça comum. Vai ter vitória. Só que eles pegaram o evangelho, os falsos profetas, e começaram o quê? A pregar. Não, Deus vai te dar vitória. E aí, irmão, Deus não dá vitória porque Deus não tem compromisso com a palavra dele, Deus tem compromisso comigo, com a palavra dele, não com a palavra do falso profeta. As pessoas começam a entrar o quê? Frustração. Por que a minha vitória não chega? E Deus falou, mas eu te prometi vitória. Eu prometi o céu. Eu não prometi nada da terra. Vou preparar lugar. Vou preparar lugar. Pastor, você está dizendo que eu não tenho? Não. Quando você estiver buscando as coisas do céu, todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Amor de Deus. Só que nós estamos buscando as coisas da terra, irmão. Verdade. Nós queremos as coisas da terra. Sendo que Jesus falou assim, ó, buscai o meu reino, o reino do céu. Onde está o reino de Deus mesmo? Onde? E a sua justiça está onde? No céu. Nada para a terra. Quando nós buscarmos isso, todas as demais coisas serão acrescentadas. E eles olharam para o pastor, você explicou para mim muita coisa. Porque é verdade. Eles vieram para resolver o problema financeiro. Aí eles vêm para uma nação que consegue ganhar dinheiro. Ele consegue ganhar dinheiro, peraí, não é só a igreja que dá dinheiro, não. Eu não preciso de igreja, irmão. Porque foi pregado que a igreja vai resolver isso. Agora, prega se a igreja é para resolver o problema da eternidade. Ele nunca vai deixar de ir para a igreja. Prega que a igreja, se ele não tiver a igreja, ele está condenado a perder a sua salvação e passar a eternidade longe de Deus. Talvez ele vai deixar a igreja. Não
vai ter trabalho, não vai ter vitória, não vai ter carro, não vai ter casa, não vai ter nada, irmão, que vai deixar ele deixar de ir estar na igreja. Porque ele sabe que a igreja, o mundo, o dinheiro dele não vai conseguir isso. Mas ofereceram isso, irmão, para eles. Então, quando eles conseguem isso fora da igreja, tchau, igreja. Tchau, igreja. Eu posso conseguir isso sem a igreja. Amém? E finalizando aqui. E eu vou continuar na próxima semana falando qual é esse tempo. No versículo ainda 30, e aparecerá no céu o sinal, diga o sinal. O sinal. Note que não é um sinal, é o sinal, ativo, definido, singular. Qual é o sinal? Cristo. O sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. E ele virá com os seus anjos, com rijo, clamor de trombeta, os quais se juntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade. Amém? Eu quero encerrar levando a nós a uma reflexão. O que nós temos gastado tempo? Qual é a nossa preocupação? Porque o diabo não tem uma coisa que esfria a boa, irmão. Frustração. Não tem uma coisa que esfria o nosso amor com Deus, decepção. E a gente está aí buscando uma coisa que Jesus nunca prometeu dar, que ele não tem compromisso para dar, e ele, se ele quiser, ele não vai dar, mesmo eu sendo filho. E a maior prova disso é que Jesus nasceu numa família humilde, num lugar humilde, simples, justamente para nos comunicar que Deus não tem nada a ver com riqueza. Porque se ele tivesse, ele daria o filho dele um reino rico, com coisas, suprindo todas as nossas necessidades, para que assim pudéssemos estar hoje focando essas coisas. Glória a Deus, amém. O que Deus quer que nós entendamos, irmãos, é que diante de tantas coisas hoje que o mundo está atrás, nós devemos ir na contramão. Amém? Quero agradecer aí Glória a a Deus, oportunidade. aleluia. E na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente dando sequência a esse estudo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus, aleluia.